Olá, pessoas, queridos e queridas que têm me acompanhado nesses vídeos que eu procuro contar para vocês a minha experiência de enfrentamento do Covid. Hoje eu quero falar com vocês sobre o processo final de cura, né? A minha alta e a minha ida para o quarto, a minha alta da UTI e a minha ida para o quarto. Como eu já disse para vocês, os primeiros 5 dias de UTI foram muito difíceis. Eu comecei a melhorar, na verdade, na terça-feira, no dia 11 de agosto. Mas ainda na terça-feira, meus pulmões estavam tomados 60%. Isso eu sei porque foi quando foi feita a última tomografia e houve essa indicação. Vejam bem, isso era na terça-feira. Eu comecei a melhorar, mas ainda tinha um processo a ser vencido e que não estava fácil para mim. Mesmo assim, eu comecei a sonhar, comecei a orar e comecei a me empenhar pelo meu tratamento. Momentos de desânimo e incerteza, certamente os tive. Não somos fortes o tempo todo, não é mesmo? Lágrimas por vezes corriam no meu rosto, me sentia muitas vezes desanimada, cansada, com certeza. Em termos de dor física, só existia uma experiência que era muito, mas muito difícil para mim, que era a coleta diária do sangue arterial que precisava ser realizada todos os dias para que a equipe que cuidava de mim tivesse conhecimento de como que estava o nível de oxigenação do meu sangue. E isso, para que isso seja feito, é o sangue arterial que tem que ser tirado, não é o sangue da veia. Gente, pensa num negócio que dói. Gente, dói muito, muito. Os próprios profissionais que fazem a coleta, eles ficam constrangidos, porque eles sabem da dor que é. E essa experiência se repetiu em mim por 14 dias, contando as coletas que já tinham sido feitas no pronto-socorro, no quarto, antes de eu ir para a UTI e durante a minha estadia lá na UTI. Aí chegou o dia 14, sexta-feira. Eu já apenas com catéter respiratório, porque eu fui melhorando de terça, quarta, quinta, chegou sexta-feira. Eu já mais revigorada, os pulmões ainda não estavam totalmente limpos, mas eu cada vez mais necessitando menos de respiração artificial. Mas ainda muito fraca, temerosa e na expectativa de ir para o quarto. Mesmo porque, gente, já era o 10º dia de UTI e o risco de exposição a outros vírus e bactérias era muito grande, principalmente após o 8º dia, e eu sabia disso. Naquela sexta-feira, dia 14, ao anoitecer, eu bastante lúcida e já sentindo sinais de revigoramento físico, eu pensei no quanto que eu gostaria de ir para o quarto e dele para minha casa. Mas eu me lembro claramente que na noite de sexta-feira, ao me lembrar que no dia seguinte, de novo, eu enfrentaria a coleta do sangue arterial e os coletadores vinham bem cedo, muitas vezes eram os primeiros que eu via, eu me virei para a janela do quarto, contemplei ainda um pedaço do céu e que eu conseguia ver, e eu fiz a seguinte oração: Senhor Jesus, passa a noite purificando o meu sangue, passa a noite depurando o meu sangue com o seu sangue, para que eu sare. Foi essa a frase que eu fiz, foi essa a oração que eu fiz, e eu repeti essa frase talvez umas 2, 3 vezes no máximo. Depois eu me envolvi com as atividades da noite, como banho, medicação, tudo mais, e fui dormir. Já como eu falei para vocês, os meus pulmões respirando só com catéter, e eu estava assim mais disposta a dormir, era mais tranquilo para mim, mais confortável. E amanheceu o dia 15, sábado, e adivinhe quem foi o primeiro profissional que eu vi entrando no quarto? Isso mesmo, a coletadora de sangue, que naquele dia era uma moça que ela colheu meu sangue várias vezes
e com ela que doía menos. Naquela manhã, ela, ao invés de enfiar a agulha no meu pulso, que já estava todo machucado, todo marcado, todo roxo, já não tinha mais onde colocar a agulha, ela coletou do meio do braço, ela colocou e com um catéter. E eu quero dizer para vocês que não doeu nada, pela primeira vez não doeu absolutamente nada, e foi tão rápido que eu não vi. Exatamente. Algumas horas depois, aí ela saiu, nós conversamos, e algumas horas depois veio a notícia. E ela, adivinhe qual era a notícia? O meu sangue estava limpo e oxigenado. Você ouviu o que eu disse? O meu sangue estava limpo, depurado, exatamente. Literalmente, a minha oração tinha sido ouvida. Eu sei que alguns de vocês podem pensar assim, isso foi coincidência. Ok, você tem todo o direito de pensar assim, mas para mim, não. Foi resposta de Deus amorosa a uma oração muito simples e específica que eu havia feito após dias de sofrimento. Era a hora dele. Era o começo da vitória decisiva sobre o vírus. Se era. Foi a última vez que o meu sangue foi coletado, o meu sangue arterial foi coletado. Quanta alegria, mas quanta alegria eu senti quando eu ouvi a notícia de que o meu sangue havia sido limpo. Que gratidão, que certeza do cuidado de Deus para comigo. E que sangue precioso e maravilhoso é o de Jesus. Também, gente, é o sangue do Salvador que nos purifica de todo pecado e nos torna puro diante de Deus. Não poderia ser diferente. Eu lembro que aquele sábado foi vivido por mim dentro daquela UTI de forma completamente diferente. Meu ânimo era outro. Risco de ser entubada não tinha nenhum mais. Quadro completamente diferente até alguns dias antes. Mas para a alta da UTI, os meus pulmões ainda precisavam ser limpos. Eu ainda tinha uma porcentagem dos meus pulmões tomados. E eu necessitava também ser liberada do catéter respiratório. E eu confesso para vocês que eu me sentia inseguro em deixar esse catéter. Aí, naquela noite de sábado, no dia 15, antes de dormir, eu fiz de novo a mesma oração. Só que eu orei assim: Senhor, por favor, passa a noite agora limpando os meus pulmões, porque eles ainda precisam ser limpos. Uma oração muito simples, também muito fácil de fazer, mas pode ter certeza, ele sabia que saía do meu coração e ele escutou. Quando amanheceu o domingo, gente, dia 16, eu pensei assim: nossa, hoje é domingo, dia do Senhor, e eu tive impulso de alcançar o celular para ler a Bíblia que estava, que tem o aplicativo no celular. E aí eu abri, no versículo, não porque era domingo, viu gente, porque todo dia eu leio. E ao depositar, depositei os meus olhos num trecho que está em Sofonias, o livro de Sofonias, um dos livros que não é muito lido, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará com vocês com gritos de alegria. Gente, foi tão revigorante e impactante para mim naquela manhã de domingo ler esse texto, vocês não têm ideia. E a frase de que ele se alegra com vocês com gritos de alegria me trouxe a ideia de muito regozijo, festa, dança, onde o próprio Deus se regozijava e estava feliz e ele mesmo estava dando gritos de alegria. Eu me sentia assim, dançando com o próprio Deus, de tanta alegria. E
não era, sabe? Eu descobri que não era apenas eu me alegrando nele pela libertação da doença, mas ele se regozijando e muito comigo com essa vitória. Foi muito forte. A sensação que eu tive no momento foi que o pior havia passado, o vale da sombra da morte havia sido vencido, os medos estavam sendo acalmados e o amor do próprio Deus estava comigo e ele se exultava com gritos de alegria. A imagem de Deus dando gritos de alegria me deu assim um forte sentimento de que algo naquela manhã havia mudado definitivamente. Era a hora da vitória. O médico veio mais tarde, examinou os meus pulmões criteriosamente e adivinhe novamente? Os meus pulmões estavam limpos e eu estava pronta para ir para o quarto. Naquela tarde, eu tive alta da UTI e fui para o quarto do hospital. Em 2 dias eu estava em casa. A alta foi no domingo, dia 16, que eu fui para o quarto. 2 dias depois, no dia 18, na terça-feira, eu estava vindo para casa. Glória a Deus.